você que tá chegando agora, que acabou de cair aqui no perfil, não me conhece muito bem, deixa eu me apresentar. Eu sou a Janine Dias, tá? Professora de musicalização, apaixonada por música, apaixonada por ensinar e criadora do método Música da Di. E a aula de hoje é um Planejando com a Di, Mas a aula de hoje tem esse tema Planejando com a Di. E além de a gente falar de planejamento, citar a BNCC, te estruturar um pouco mais nessa questão de como você organiza a sua aula, hoje nós vamos falar sobre o movimento na musicalização. Como é que funciona essa questão de movimento? Por que ele é importante? Nós vamos responder 3 perguntas básicas, tá? Mas que são muito importantes. Primeiro, por que ele é importante? Por que o movimento é importante na aula de musicalização? Onde ele se aplica? Em que momento que eu vou usar esse movimento, de que forma? E como estruturar um movimento na musicalização? Você usa os movimentos na sua aula de musicalização? Ou a sua aula de musicalização é um pouco mais paradinha, é um pouco mais reflexiva? Ou tem algum outro momento que você usa esse movimento, que você se apropria dele, traz isso para a música, traz essa experiência, essa vivência corporal através do movimento? Você faz isso? Bom, se você faz, que maravilha! Aplausos para você, que legal que você está aqui, porque hoje eu vou te dar mais ideias de como você estruturar isso melhor. E se você ainda não usa, que legal que você está aqui também, porque hoje nós vamos esclarecer muito a respeito deste assunto. Bom, eu já quero começar aqui citando o nosso documento nacional oficial que rege aí as nossas práticas, né? Que é um caminho que a gente precisa sempre ter ele em mão, sempre voltar a ele, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E quando a gente fala de movimento, principalmente na aula de musicalização, eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu não estou inventando isso, não estou forçando a barra, não estou fazendo nada disso, tá? Eu só quero mostrar para você o caminho para você usar o planejamento nas suas aulas de musicalização, nas suas atividades. E é por isso que eu preciso citar a BNCC justamente para poder embasar essa questão do movimento na aula de musicalização. Se você vai lá na BNCC, vai lá nesse documento e vai no campo de experiências, corpos, gestos e movimentos, a palavra já diz, tá? Lá na educação infantil tem esse campo de experiência que se chama corpos, gestos e movimentos, né? O próprio nome já diz. E lá tem principalmente nesse campo de experiência, é onde tem mais referências de como você pode usar a questão do movimento com as crianças, desde lá dos bebês, dos pequenininhos até 4 anos e 11 meses, ou seja, educação infantil como num todo, tá? E eu separei aqui para vocês, tá bom? Então a gente tem a primeira habilidade, que é a primeirinha lá com os bebês, tá? Que a habilidade é EI, educação infantil, 01, que é a primeira etapa, CG, que é o campo de experiência, corpos, gestos e movimentos, né? E o número 5, que é daquela ordem. Então tá lá bem assim, que é para as crianças, tá? Para os bebezinhos. Imitar gestos, sonoridades e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Então aqui já fica a deixa de como você pode trabalhar essa questão de movimento com os bebês, com as crianças menorzinhas, tá? Agora você pode trabalhar também aí com as crianças. Outra habilidade que tem aqui, o código é EI01CG02. Explorar formas de deslocamento no espaço. Então pensa aí, pular, tem até entre parênteses, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. Então a gente vai trabalhar aqui movimentos combinados. Gi, como é que eu faço essa questão de movimentos combinados? O que eu combino com o quê? O que isso realmente quer dizer? Fica aqui comigo que eu vou te dar exemplos mais pra frente, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Outra habilidade que também tá lá na BNCC, que diz respeito ao movimento ainda na educação infantil, nesse campo de experiência, que é a EI01CG05, e diz o seguinte: deslocar o seu corpo no espaço, orientando-se por noções de frente, trás, alto, baixo, dentro, fora. Então, essa daqui já explica a habilidade anterior, que é como você vai estruturar, vai pensar e como é que você vai trabalhar isso com seus alunos da educação infantil. Tem mais, eu nem vou ler mais as habilidades, mas tá tudo lá. Criar movimentos, gestos, olhares, mímicas e sons com o próprio corpo, onde? Em brincadeiras, em jogos e atividades artísticas como dança, como teatro, como música. Tá vendo que tá tudo interligado? Isso é muito importante a gente falar sobre o movimento na aula de musicalização,
porque justamente no nosso documento ele já indica muito isso, né? Temos mais um outro código aqui, ó. Criar com o corpo formas diversas de expressão de sentimentos, sensações, emoções, tanto nas situações do cotidiano, quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. Enfim, gente, todo esse campo de experiência na educação infantil trata muito essa questão do movimento e isso é muito importante, principalmente nesse período que é a primeira infância. E com os maiores, com o fundamental, tem como eu trabalhar também? Tem sim. Segundo a BNCC, tá? Tem, ó, você vai lá no objeto de conhecimento, que é elementos da linguagem, o código é EF1A5, que não é 15, né, que é do primeiro ao quinto ano, de 1 a 5. A R, que é artes, e a ordem lá é a número 14, diz o seguinte: perceber e explorar os elementos constitutivos e as propriedades sonoras da música. E você já sabe que é altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo. Por meio de quê? Como? Jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição, criação, execução e apreciação musical. Não tô falando necessariamente de movimento, você até pegou elementos da linguagem. Sim, mas o movimento, o gesticular, os gestos é uma forma de comunicação. Por exemplo, você vai em algum lugar que não fala o mesmo idioma que o seu. Você vai fazer uma viagem aí pela Europa, você não fala inglês, né? Você não fala inglês, você não fala francês, mas você tá lá, turista, e muita coisa você vai fazer gesto, e você vai entender também pelo gesto do outro, pela mímica, porque o movimento, o gesto, a mímica também é uma forma de comunicação, é um elemento da linguagem, é a forma como a gente se comunica, né? Por exemplo, né, você chama a pessoa olha pra você e faz assim: tô chamando a pessoa, né, pra vir aqui, né, faz favor, vir aqui, é um gesto. Então, por isso, tá? E que legal que você tá aqui. Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês é o quê? É o que eu trabalho aqui na internet gratuitamente com vocês. É falando sobre isso, sobre essa questão de planejamento pra poder dar um rumo melhor, para esclarecer melhor. Eu sei que ao longo da nossa prática, né, a gente vai perdendo, às vezes, o jeito, a gente vai tendo algumas dúvidas, algumas atividades que a gente quer desenvolver com os nossos alunos, coisa que você aprende depois, poxa, esqueci como é que faz isso mesmo. Então, eu tô aqui com essa missão de relembrar, de educar, de capacitar e de entregar para vocês esse conteúdo que é muito útil, principalmente para quem está na prática e, além disso, quem já vai começar a prática. Eu sei que aí 2023 já tem muita gente que está se formando, já tem gente aí que está com perspectiva de trabalhar em escola nova ano que vem, já tem gente aí que está mudando estagiário, né, passando de professora para coordenadora, e você precisa ter tudo isso muito à mão, saber muito bem manipular esses documentos, porque ele serve de respaldo para as nossas práticas, ok? Mas, Gi, o que é, então, essa questão de movimento? O que é um movimento? Olha, eu peguei definições bem básicas aqui no Google, fui lá e dei um Google, e essas definições aqui já abrem o nosso olhar para essa questão do movimento e como a gente pode encaixar ele na aula de música, tá? Então, olha só, segundo a física, movimento é uma variação de posição espacial de um objeto ou um ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Sim, eu fui pegar a definição da física justamente porque tá falando de quê? De decorrer do tempo. E o que é música? O que é música? É onda, é movimento no decorrer do tempo, né? A gente não pode pegar e encapsular a música acontece no decorrer do tempo. É por isso que também a gente tem as figuras rítmicas, é por isso que a música é subdividida, porque ela acontece no tempo, no decorrer do tempo. E o movimento é isso, é quando a gente tem um ponto, um referencial, que ele se relaciona com esse decorrer do tempo. Vou pegar uma outra aqui definição que é um pouco mais fácil, mais palatável da gente entender. Ó, a ação ou efeito de movimentar, de mover, de mudar, de dirigir de um lugar para o outro. É uma mudança sucessiva de um corpo que ocupa vários pontos no espaço. Aí ficou mais fácil agora, né? Tô aqui, vou para ali, tô me movimentando. Vou para lá, eu volto, eu paro, eu olho para um lado, eu olho para o outro. Isso também é questão de movimento. E agora eu quero trazer para você uma questão, uma frase do grande pedagogo do movimento, que se a gente está falando hoje do movimento na aula de musicalização, na musicalização, não tem como eu não falar deste querido, grande, admirado pedagogo musical que trouxe essa questão da plasticidade do movimento para a aula de música, Émile Jacques Dalcroze, o famoso Dalcroze. O que o Dalcroze disse com relação ao movimento? Ele disse assim, ó: todo elemento musical ele pode ser
expresso plasticamente pelo movimento. Todo o elemento musical a gente pode expressar pelo movimento. O que eu quero dizer com isso? A altura, né, as propriedades sonoras, os materiais sonoros, a gente pode expressar através do movimento. A intensidade a gente pode expressar através do movimento, o ritmo, o timbre, o fraseado, a estrutura musical, contrastes, tudo isso pode ser expresso através do movimento. O que aconteceu? Dalcroze, ele sempre foi professor de instrumento, então ele percebia, né, que os alunos dele iam tocar piano, eles, enquanto estavam ali na leitura, eles executavam muito bem o instrumento, mas eles eram um pouco rígidos, né, eles não tinham aquela musicalidade, e quando eles tiravam a partitura deles, que eles tinham que fazer apenas o solfejo, na hora de fazer o solfejo, eles não realizavam um bom fraseado, era uma coisa mais rígida, mais engessada. Foi aí que o Dalcroze percebeu. Eles estavam fazendo apenas executando música, eles não estavam sentindo música, eles não estavam transmitindo musicalmente o que eles estavam executando. Então o Dalcroze pensou, a gente precisa sentir a música com o corpo, né? A música tem que acontecer primeiro aqui dentro, e aí depois a gente consegue refletir no instrumento, porque o instrumento é como se fosse uma extensão do instrumentista, não é verdade? Então quando você senta para tocar no piano, que você coloca suas mãos no piano, automaticamente esses são os movimentos do piano, né? Para lá, para cá, você muda aqui também, né? Tem as respirações do piano, né? Tem todo o movimento dos braços. Então, o instrumento, ele é a extensão do corpo, não só do piano. O violinista, né? A gente tem muito esse movimento aqui do violinista, de segurar o violino, de segurar o arco. Então, olha só, a questão dele executar o instrumento, ele está se movimentando. Seja o flautista, né? Aqui ele está se movimentando, está respirando. O cantor, então, nem se fala, né? O cantor, ele se expressa, né? Transmite o que ele está sentindo, não só pelo texto da música, mas sim pela melodia, sim, pela harmonia. Então, tudo isso a gente pode expressar através do movimento. Vocês já perceberam como é chato quando alguém vai cantar ou quando alguém vai tocar e tá lá paradinho? E sem dizer, quando fica parado, tende a ter uma rigidez muscular, né? Já tensão, né? Já viu? Você já ficou assim alguma vez? Você já percebeu que alguma vez você tá tenso com alguma coisa, quando você vai estar assim, ou você nem percebe, mas depois fala assim, nossa, eu tô com uma dor no pescoço, com uma tensão. Por quê? Porque a gente não relaxou, porque não usou do movimento ao nosso favor, e principalmente para o instrumentista. A gente pode trazer isso também, podemos e devemos trazer isso para a aula de musicalização, já internalizar desde cedo com as crianças essa questão da interpretação através do movimento. Agora, o que não é? O que não é o movimento? O que não é interessante para a aula de musicalização? É você usar o movimento sem intenção. Fazer por fazer, sem intenção, isso não é legal para a aula de musicalização. Sem objetivo também não. Usar o movimento apenas para recreação na aula de música, sendo que o motivo para você ensinar música, você está educando musicalmente, então essa questão do movimento para a recreação, neste momento, com este intuito também, não é apropriado. Lembrando aqui que musicalização é uma aula de música, é educação musical, é você ensinar através do lúdico, através da vivência, mas sim, você está ensinando, você está proporcionando vivência para os seus alunos, e através da brincadeira, do lúdico, você vai diluindo os conteúdos, as crianças vão vivenciando, vão aprendendo, vão se divertindo. Então você precisa o quê? Unir a brincadeira com a educação. E a recreação por si só, ela não tem educação, né? A recreação é só entretenimento, é só a diversão. E isso não tem nada de errado no momento em que é fora da aula, né? A aula é o momento em que a gente vai aprender, em que nós professores estamos ali dispostos para ensinar, para promover a educação. Olha, os benefícios de você usar o movimento na sua aula, seja você de aula de musicalização, seja você professor de instrumento, seja você que trabalha com teatralidade, seja você contador de história, seja você professor de arte, seja você professor de educação física, seja você pai e mãe que quer musicalizar o seu filho. Gente, primeiro benefício, a aula ela fica muito mais dinâmica, né? Ela fica muito mais envolvente, ela fica muito mais atrativa. E já vou pegar o gancho de ter uma aula atrativa, é porque os seus alunos eles vão ter muito mais interesse. Sabe aquela aula assim meio sem graça, meio xoxa, meio monótona?
monótona. Eu tenho certeza que essa aula não tem movimento. Se a sua aula é uma aula quietinha, que os alunos nem saem do lugar, que os alunos ficam apenas sentados na carteira e que você fica lá tentando chamar a atenção deles com alguma música, mas que você não deixa essas crianças se movimentarem, eu tenho certeza que aí você perde a atenção das crianças. Aí você perdeu, aí começa a conversar, aí a criança já começa a mexer em outra coisa, aí você tem aquele aluno que é o formador de opinião, ele já puxa a atenção toda da turma para outra coisa e o professor, você ficou lá sobrando, ficou lá boiando e ficou lá falando assim, socorro, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Eu tô perdido, não é verdade? Quantas vezes já não se sentiu assim? É porque a sua aula tava sem movimento, tá? A primeira coisa, tem que ser disso. Quando você coloca movimento, né? Sai do lugar, vamos fazer isso aqui, tal, com esse ritmo, nananã, batendo palma aqui, grupo 1 faz isso, beleza, agora outro grupo, tal. Quando você tem essa interação, esse movimento na sua aula, você retém a atenção dos seus alunos, tá? Os alunos, eles vão ficar ali, ó, o que vai acontecer agora? O que vai ser? Eu preciso me concentrar, porque eu não quero errar, porque eu não quero perder, deixa eu aprender isso daqui. E você retém a atenção dos seus alunos. Então não vai ter tempo pra bagunça, não vai ter tempo pra conversa, não vai ter tempo pra distração, porque você reteve a atenção dos seus alunos, tá? Esse é um outro benefício. Outro benefício, a aula fica muito mais divertida, gente. Eu fico prestando atenção dos meus alunos. A minha aula, que o aluno não deu risada, pra mim, eu não alcancei um dos objetivos. Um dos objetivos da minha aula é que a aula seja divertida, é que a criança se encante, é que a criança sorria, é que a criança se divirta. Então, eu estou muito interessada no sorriso dos meus alunos. Vou perguntar pra você, você tá interessado, prof, no sorriso dos seus alunos? Criança tem que sorrir. Eu tenho uns alunos que são sérios, sabe? Eu tenho umas crianças que estão a ver, são sérias, assim. Alguns eu não consigo tirar o sorriso deles, mas eu tenho certeza que não é porque a aula tá chata, porque às vezes é a criança mesmo, é introspectiva, mas é um processo, até mesmo para essas crianças que são muito tímidas, que são introspectivas, ou que às vezes passam por algumas situações de conflito em casa, que a gente não tem noção. A aula de música é um escape, é um momento envolvente. Então é interessante você estar ligado no sorriso dos seus alunos. Seus alunos estão sorrindo, que bacana. Eu não tô falando para você virar um palhaço na aula de música não, tá? Não é isso que eu tô te falando, não. Tô te falando que quando a aula ela tem movimento, quando ela tem desafio, ela tende a ser mais envolvente, ela tende a reter a atenção dos alunos e ela tende a ser, com certeza, mais divertida. Outro benefício que eu já falei pra vocês aqui é o envolvimento. Todo mundo vai querer participar, todo mundo vai querer fazer, ninguém vai querer ficar de fora. Até aquele aluno lá que às vezes ele é um pouco mais tímido e não quer participar, mas às vezes o colega, o melhor coleguinha dele, o melhor amigo que tá participando, ele vai querer fazer junto. Sabe aquelas amiguinhas lá que elas não se desgrudam, ficam o tempo todo juntas? Se uma delas vai fazer, a outra também vai fazer. Então você vai gerando ali o engajamento. Essa palavra a gente gosta muito de usar aqui na internet, né? O engajamento, o envolvimento desses alunos. E o outro benefício é o seguinte, é que você ensina ludicamente. É o ensino através da brincadeira, do envolvimento, da diversão, mas ainda é o ensino, é o faz de conta, a imaginação. Tudo isso a gente usa, né, esses elementos do imaginativo, da brincadeira, que são elementos lúdicos para a gente poder ensinar e alcançar os nossos objetivos com a nossa aula e sim, a gente pode partir do movimento. Então vamos lá. De onde que parte esse movimento? Então tem um lugar em que ele se origina, né? Então o Dalcroze, ele pegou assim dois grandes pontos que eu quero trazer para você aqui também, que tem a ver com os nossos sentidos, tá? Então o primeiro deles, que é muito importante, principalmente que a gente trabalha muito com os nossos alunos, que é importante você trabalhar sempre, desde lá da educação infantil dos bebês até fundamental 5º ano, do fundamental 2, 6º ano, por diante, até ensino médio, e até hoje a gente trabalha muito isso, que é a questão da audição. A audição é muito importante, essa escuta ativa. Então, olha só, o Dalcroze dizia, primeiro ouvir para reproduzir. Então é daqui que parte o movimento. Primeiro a gente ouve o que está acontecendo, a gente está usando a música, lembra que eu falo bastante que tudo parte da música? Você é professor de música, né? A gente está trazendo esse contexto para aula de musicalização, na musicalização. Então, primeiro do ouvir, né? Vamos ver o que é essa música aqui, qual a intenção dessa música, como é que é essa música. Então é primeiro do ouvir para o reproduzir. E depois é do ver para o reproduzir também. Então, ó, vamos todo mundo escutar. A professora está fazendo tal movimento. Então, a primeira coisa está escutando. Mas automaticamente ligado, eles também estão vendo o que a professora está fazendo. Então, lembra que desde lá da BNCC já diz isso, a questão da imitação, dos gestos que as crianças aprendem por imitação. E é isso. Então, primeiro escuta e depois ouve para poder reproduzir. E a gente também tem 3 elementos que são assim, juntinhos, sabe? Junto e misturado. Tudo assim, tudo uma coisa só, uma bolinha só, que não tem como você pegar e tirar, que são 3 elementos principais, né, dessa questão do movimento na aula de música, que é a música, o corpo
e o movimento. Porque a música é o que? É o veículo, é o estímulo. A gente precisa do nosso corpo também, a gente precisa de uma matéria que é o nosso corpo, e o nosso corpo, ele vai se movimentar. Dificilmente a gente vai conseguir fazer um movimento sem ter o nosso corpo, né? Nesse contexto que eu tô te falando. E é por isso, gente. Então, se você tem esses 3 elementos, se você integra tudo isso certinho, é daqui que parte o movimento na aula de música. Quero te dizer que a música, ela começa muito, muito, muito cedo. Você sabia que a música já começa? Como assim, Diguinha? A música começa? O bebê, né? O ser humaninho em formação já começa a perceber, né? Já começa a ser estimulado extrasensorialmente no ventre, na barriga da mamãe, enquanto ele está sendo formado. Mas como assim, Di? Como é que ele escuta lá dentro da barriga da mamãe? Como é que funciona isso? Olha só, existe um condutor que acaba auxiliando esse estímulo extrasensorial da audição. E esse condutor é o líquido amniótico, né? A grande bolsa, né? O bebê, ele não fica lá dentro, né, de uma grande bolsa, né? Ele não fica lá dentro de água, o líquido amniótico. Exatamente este líquido amniótico, que é muito importante para a formação do bebê, tá lá dentro da barriga. Ele não está apenas lá para cuidar do bebê, né? A questão da bolsa, né? A bolsa estourou, tá? O líquido amniótico, não, ele tem uma função, e principalmente uma função para a questão extrasensorial da audição. É este líquido, através das ondas ali, que vai estimulando a audição dessa criança já dentro da barriga. Então, as vozes, o cantar da mamãe, outras vozes, as músicas que a mamãe escuta, é muito importante para essa criança, mas principalmente ainda a voz, tá? É por isso que o bebê, ele se conecta muito mais com a mãe, porque enfim, é a mãe, né, gente? Mas é essa voz, é essa comunicação, é esse estímulo da audição, tá? E aqui já começa a música para o bebê. Aqui já começa. Então, você, mamãe, você que quer ser mamãe, tá? Você que já foi mamãe, fala isso para outras mamães, para outras pessoas que você conhece, para os papais também, para cantarem bastante durante a gestação. Ai, Di, mas eu sou desafinado. Não tem problema não, porque você vai estimulando a questão da voz, a questão do timbre, e depois você faz uma aula de canto aí pra você aprender a cantar afinado pro seu filho, né? Mas é importante que você cante pro bebê. É por isso, gente, quando a gente trabalha com os bebês, com a educação infantil, com os menorzinhos, a gente usa muito a nossa voz, que é o nosso instrumento embutido. A nossa voz, ela proporciona essa familiaridade. Por mais que nós professores, né, a gente não fez parte ali da formação da criança, mas ela está familiarizada com esta sonoridade da voz, né, com este timbre vocal. É muito mais fácil para ela se identificar com a voz falada, com alguém cantando, do que com o instrumento, timbre de instrumentos. Então a voz, ela é este timbre que estimula. Essa é a importância do cantar, principalmente para as mamães e gestantes. Então aqui eu já te respondi de várias e várias formas o porquê que o movimento, ele é tão importante, né? Por que a gente tem que se apropriar dessa questão do movimento na aula de musicalização? Outra pergunta que eu te fiz lá no começo, mas eu quero voltar aqui e te responder. Onde se aplica isso na musicalização, né? De que forma eu posso aplicar isso? Então, olha só, prof, onde você quiser, quando você quiser, você pode usar. Se você quiser fazer uma aula inteiramente de movimento, você pode fazer. Por exemplo, você pode pensar na questão da estrutura musical, que é a forma musical. Você pode fazer um movimento para o refrão, um movimento que vai ser executado no primeiro fraseado, um outro movimento que vai ser executado na introdução da música. Você pode trabalhar a altura dos agudos e graves, né? Som agudo e grave com o movimento. Você pode trabalhar também a questão do desenho sonoro também, e eu quero te mostrar agora um exemplo de como você pode trabalhar essa questão do desenho melódico, né? Da questão da altura, subida e descida, com esse lenço que eu tô usando, esse lenço maravilhoso aqui, né? De figuras musicais. Onde você comprou este lenço, meus queridos? Esse que eu ganhei de um aluno alguns anos atrás. Então, eu estou aqui fazendo a figuinha pra você com esse lenço, tá? Mas você pode fazer com um lenço, tá? Ou com qualquer outro lenço que você tiver aí, com TNT também. Então, olha só, você pode trabalhar a pinça, que é pegar dos alunos, e ó, trabalhar essa questão do movimento. Subiu, desceu,
Então, como é que eu posso fazer isso, né? Você pode dar o lenço, cada aluno fica com um lenço, e aí você vai usar a sua flauta de êmbolo, porque a flauta de êmbolo tem esse glissando maravilhoso, né? Então, você pode fazer aqui, ó, com a flauta de êmbolo. Então, na hora que você faz esse movimento, ele saiu do grave para o agudo, então o movimento subiu. E pode ser um movimento de descida também. Ó, movimento descendo. Né? No caso aqui é a mão que desceu, essa mão ficou parada, mas aqui tá descendo, ó. Deixa a base aqui em cima. Pode ser também de lado, agudo pro grave. E pode ser voltando. Esse é um movimento que você pode fazer também. Você pode fazer outros movimentos com a flauta de êmbolo. Pode fazer aqui também, ó. Tá usando o movimento para isso. Trabalhando aqui, desenho melódico. Posso brincar. Posso fazer um som contínuo. Tudo isso daqui, gente, eu posso usar apenas com um lenço e a flauta de êmbolo. Agora, Di, como é que eu vou estruturar isso dentro da minha aula, então? Como é que eu faço isso? Então, olha só, como é que você pode estruturar? Em que momento que você pode colocar? Você pode colocar no momento de expressão corporal, sabe aquele momento de alongamento e tal? Você pode usar o movimento para poder se alongar com este intuito, com esse objetivo de alongamento. Você pode usar também no momento de apreciação musical. Você pode usar também no momento de improviso, né? Você pode soltar uma música e deixar que as crianças elas se movimentem. Elas só vão conseguir improvisar depois que você já trabalhou em outras aulas alguns movimentos, então ela já tem alguns padrões para elas poderem imitar, executar e aí inventar em cima, tá? Às vezes a gente tem muito problema. Como é trabalhar improviso? As crianças vão inventar o que quiserem e as crianças ficam lá. O que eu faço? Como é que faz? É porque você não estruturou da forma correta. Mas isso a gente fala em um outro momento. E você pode também usar no momento de relaxamento, né? No momento de relaxar no final da aula, deita. Pode usar no momento de inspirar. Inspira e expira. Agora você me pergunta, Di, mas que tipo de movimento que eu posso usar? Como é que eu penso para poder estruturar uma atividade que eu quero usar um movimento? Então, olha só, existem alguns movimentos que são opostos e são complementares, que fica fácil de você linkar isso ao movimento que você vai fazer na sua aula. Por exemplo, qual que é o oposto de subir? Descer. Então, você já pensa em uma música, você pode vincular o subir e descer com agudo e grave, ou com uma intensidade forte, fraco, ou com rápido e devagar. E rápido e devagar também já é um oposto para você trabalhar movimento, uma parte da música que é bem rapidinha, outra música que é devagar. Você pode usar também andar e correr, uma hora a gente anda, outra hora a gente corre, que também é bem próximo de rápido e devagar. É curva e reto, né? Então você pode pegar uma parte do movimento que vai ser tudo curva, outra parte tem que fazer reto, né? Tem que fazer uma linha reta, depende de como você vai trabalhar. Você pode usar também o rastejar e pular, uma parte rasteja, outra parte pula, tá vendo? Então você vai usando o quê? Os opostos. E isso que você vai trabalhando movimentos opostos, isso vai te dando mais ideias de como você pode linkar isso nas suas práticas, qual atividade que você vai utilizar. Você pode vincular isso também às partes do corpo, por exemplo. Aqui a parte eu vou usar as mãos. Qual que é, gente, o oposto de mão? O oposto de mão, né, que a gente tem é o quê? Pé, cabeça, posso usar o quê? Barriga. Vou usar costas. Desculpa, eu falei cabeça, quadril, tá? E na frente das costas, a barriga. O que fica atrás da barriga? As costas. Então você vai usando esses opostos e vai criando as suas atividades, isso vai te dando ideias de como você vai estruturar, como é que você vai se movimentar dentro da aula de musicalização. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau!